Alô. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus de imediato na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 1 da carta. Obrigado. Carta aos Filipenses, capítulo 1. E nós faremos a leitura a partir do versículo de número 3. Carta aos Filipenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do verso 3. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Podemos assentar. Nós estamos dando continuidade, e hoje é a segunda mensagem dessa série na Carta aos Filipenses. Na mensagem anterior, trazida pelo pastor Rodrigo, nós vimos algumas questões importantes acerca do contexto histórico em que essa carta foi dirigida. E aqui uma dica preciosa, o contexto histórico é sempre muito valioso ao nós estudarmos uma carta, ao nós estudarmos qualquer livro da Bíblia Sagrada. Nós vimos na mensagem anterior que a igreja de Filipos foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta da prisão em Roma, aproximadamente 10 anos após a fundação dessa igreja. Também nós vimos que Paulo, ele nutre um profundo sentimento de afeto pelos filipenses. E lá da prisão em Roma, Paulo então escreve essa carta. Após a introdução da carta, os 2 primeiros versos, que foi objeto da exposição de domingo anterior, a Bíblia vai mostrar que Paulo agora agradece a Deus, em primeiro lugar, por tudo o que lembra do tempo em que esteve na cidade de Filipos. Em segundo lugar, Paulo expressa a certeza de que tudo o que aconteceu com eles, ou seja, com a igreja em Filipos, foi obra genuína de Deus. E, por final, Paulo intercede por eles diante de Deus. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. São esses 3 pontos. Em primeiro lugar, aqui no verso de número 3, Paulo vai agradecer a Deus pelas boas lembranças que ele tinha da igreja de Filipos. E nós vimos aqui no domingo anterior que algumas dessas boas lembranças já estavam presentes na fundação da igreja. A conversão de Lídia, o espírito adivinhador que foi expulso daquela jovem, a conversão do carcereiro, o nascimento e a expansão da igreja. Paulo começa louvando a Deus pelas boas lembranças que ele tinha daquela igreja, é o que ele diz no verso de número 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que eu lembro de vocês. Nós vimos como a igreja em Filipos, ela surge a partir de uma atividade, de uma obra sobrenatural de Deus que muda o curso do ministério do apóstolo Paulo, quando ele tem uma visão
e ele muda o rumo do seu ministério e vai até a Macedônia, iniciando o seu ministério na cidade de Filipos. Então Paulo recorda de tudo aquilo que Deus havia feito, de todas as boas lembranças que ele tinha da igreja, e do surgimento e o crescimento dessa igreja. Logo no verso de número 4, Paulo também vai interceder pelos filipenses, e é o que vai dizer a palavra de Deus, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vocês, em todas as minhas orações. Paulo aqui está dizendo que ao lembrar daquela igreja, não apenas ele estava grato, não apenas ele tinha boas lembranças, mas que essas boas lembranças induziam ele a orar, a interceder pela igreja. Percebam aqui que Paulo orava muito e várias vezes ao dia. É o que Paulo vai dizer no verso de número 4. Em todas as minhas orações eu me recordo, eu suplico, eu intercedo por vocês. Isso fica evidente na expressão de Paulo. E toda vez que ele orava, aqui nos diz a Bíblia, ele não apenas agradecia a Deus, mas ele também suplicava pelas igrejas, e especialmente pelas igrejas com as quais ele tinha tido contato, ou as igrejas que tinham surgido através do seu ministério. Nós vemos que a igreja aqui de Filipos, isso nós vamos ver ao longo da exposição, passava por uma série de dificuldades: perseguição, falso ensino, havia problemas com a união de alguns irmãos. Isso vai ser objeto das exposições posteriores, mas em tudo isso, Paulo intercedia, diz a Bíblia, com alegria. É evidente que havia um misto de preocupação, mas Paulo tinha alegria ao interceder pelos irmãos de Filipos. E é isso que vai nos dizer a Bíblia no verso 4. No verso de número 5, eu quero ser bem sucinto aqui, porque hoje é dia de ceia. No verso de número 5, Paulo também vai agradecer a Deus pela cooperação dos filipenses na proclamação do Evangelho. Percebam que Paulo fala aqui no verso de número 5: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Primeiro dia, aqui que Paulo menciona, é justamente o dia em que tem início a igreja na cidade de Filipos. O dia em que Paulo prega e Lídia é convertida ao Senhor. E Paulo vai dizer aqui que a cooperação dessa igreja, ela é presente desde aquele primeiro dia, onde a Bíblia nos relata que após o Senhor abrir o coração de Lídia, Lídia abre a sua casa e hospeda o apóstolo Paulo, e tem ali início na sua casa a igreja na cidade de Filipos. Percebam que desde o início, Paulo vai mencionar aqui que essa igreja é uma igreja cooperativa, é uma igreja alegre, é uma igreja que recebe bem e auxilia ele na proclamação do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, ou seja, o momento em que Paulo escreve a carta, Paulo deixa claro que essa igreja colabora efetivamente com o seu ministério. A igreja participa aqui do ministério do apóstolo Paulo, sobretudo por meio das ofertas que ela dava ao apóstolo. É o que Paulo vai deixar claro. Na verdade, vai nos dizer lá em Filipenses capítulo 4, verso 14, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, que a igreja de Filipos foi a única igreja que mantinha ofertas consistentes ao apóstolo Paulo. É justamente isso que vai estar descrito aqui em Filipenses capítulo 4, verso 14 em diante. Paulo diz assim: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Ele vai dizer ainda no verso 16: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Percebam que Paulo, agora na prisão, ele continua recebendo o auxílio da igreja de Filipos. A igreja envia Epafrodito, que encontra o apóstolo Paulo em Roma, e lá
Em Roma, Epafrodito entrega para Paulo uma oferta oriunda da igreja de Filipos. A igreja não apenas auxiliou o apóstolo Paulo no seu ministério na cidade de Filipos, auxiliou o apóstolo Paulo no seu ministério fora da cidade de Filipos, mas agora que Paulo também avisa que a igreja estava prestando auxílio a ele também na prisão em Roma. E é isso que ele vai dizer. Eles continuavam auxiliando o apóstolo Paulo, e foi justamente por isso, como eu disse, que eles enviam Epafrodito para encontrar Paulo em Roma. E é dessa maneira, através do apoio financeiro, que Paulo aqui podia continuar a proclamar o Evangelho. E aqui Paulo lembra deles e agradece a Deus por isso. Logo após, a partir do verso 8, Paulo aqui vai manifestar a certeza que ele tem quanto à salvação dos filipenses. Versos 6 a 8. Perceba o que diz o apóstolo Paulo aqui no verso de número 6. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Percebam que Paulo aqui deixa claro que aquilo que aconteceu em Filipenses não foi uma obra passageira, não foi simplesmente uma comoção que logo após passa e não produz mais efeito. Paulo deixa claro que a obra que aconteceu em Filipos foi uma obra oriunda do próprio Deus. Paulo estava dizendo que tinha certeza absoluta que a obra iniciada na cidade de Filipos havia sido iniciada pelo próprio Deus, foi o próprio Deus que operou na fundação e na preservação daquela igreja. Já em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que quando Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia para atender, para dar ouvidos àquilo que Paulo mencionava. E através aqui da pregação de Paulo, Deus muda a vida deles. Qual é essa boa obra? A boa obra é a mudança de vida, a salvação, o arrependimento, a fé em Cristo, a justificação. Tudo isso Deus agiu no meio daquela igreja, trazendo salvação, trazendo nova vida. E Paulo aqui vai dizer que isso foi só o começo, porque Deus haveria de terminar aquilo que ele havia começado. O que quer dizer isso, irmão Isaac? Isso significa que o que Deus começou, chamando, santificando, fazendo com que eles se arrependessem dos seus pecados, teria prosseguimento. Deus haveria de terminar a obra que ele tinha começado. Deus haveria de preservar o seu povo, a quem ele tinha no início chamado, salvado e transformado. É isso que Paulo quer dizer com isso. Paulo tinha essa segurança que o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que traz arrependimento, o mesmo Deus que justificou aquela comunidade, haveria de preservá-la até o dia de Jesus Cristo. Essa é a certeza de Paulo. E aqui, meus irmãos, aqui tem um motivo de gozo, de alegria. Nós não somos preservados pela nossa força, pela nossa capacidade. É Deus que chama e é Deus quem preserva. É isso que o apóstolo Paulo vai deixar claro aqui. E essa doutrina, ela é uma doutrina que traz muita segurança e muita ousadia para nós cristãos. Nós temos certeza que nós somos preservados não pela nossa capacidade, não pelo nosso poder, pela nossa sabedoria, mas nós somos preservados pela mão poderosa de Deus. O mesmo Deus que nos chamou, o mesmo Deus que nos justificou, Ele nos preserva ao longo da nossa jornada. E é essa certeza que Paulo vai manifestar, dizendo que essa preservação se daria até o dia de Cristo, ou seja, Deus preservaria aquela comunidade até receber-lhes em glória e lhes dar a vida eterna. Deus preservaria essa comunidade. E esse é uma das verdades mais consoladoras. É o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 28, que todos conhecem,
que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E daí Paulo vai dizer a partir do verso 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Jesus Cristo, e aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, a estes glorificou. Deus conhece, Deus predestina, Deus chama, Deus preserva e Deus glorifica na glória eterna. É essa esperança que Paulo diz que tem da obra do Espírito Santo neles. É o trabalho de Deus iniciado já no início do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo aqui deixa muito claro no verso de número 6, ele diz que essa certeza é absoluta, eu tenho plena certeza, eu estou certo. E por que ele considerava justa essa avaliação que ele fazia dos filipenses? Verso 7 vai responder. Diz assim a palavra de Deus: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que trazia essa igreja no coração dele. E enquanto Paulo estava lá no ministério pregando, Paulo percebia uma genuína obra do Espírito Santo na vida deles. E não apenas isso, a cooperação dessa igreja no Evangelho era também apresentada, ou foi também apresentada, como uma evidência da obra de Deus naquela comunidade. Percebam que Paulo vai deixar muito claro isso no texto. E esse texto aqui ele tem uma particularidade, ele é entendido de forma melhor do fim para o começo. Paulo aqui vai dizer que uma das evidências, vejam só, de que havia uma obra de Deus naquela igreja, eram as ofertas contínuas que a igreja enviava a ele, apoiando o seu ministério. Percebam que aqui ele menciona dois momentos. Depois de falar que tinham eles no coração, Paulo vai falar tanto nas minhas algemas, seja nas minhas algemas, ou na confirmação do Evangelho. Paulo aqui recebia o auxílio da igreja, tanto quando ele estava preso, quanto quando ele tinha que defender o Evangelho perante as autoridades. A igreja estava junto com ele. E Paulo vê nessa disposição da igreja para cooperar na proclamação do Evangelho uma obra de Deus na igreja, uma evidência de que Deus havia trabalhado no coração daqueles irmãos. E é interessante isso porque tem um ditado que diz que a última parte do cristão a ser convertida é o bolso, né? Paulo aqui vai ver que da perspectiva dele, essa contínua oferta que a igreja de Filipos enviava para ele era a maior evidência que podia haver de que de fato eles tinham sido convertidos, eles tinham sido chamados por Deus. Isso aqui me faz lembrar do texto bíblico lá de Zaqueu, quando Zaqueu recebe a Cristo e ele diz, olha, Zaqueu era um publicano ganancioso, ele diz, olha, todo mundo que eu defraudei, eu vou restituir. E eu vou auxiliar os necessitados. E Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Paulo aqui observa que na disposição dos filipenses em auxiliar, em cooperar na proclamação do Evangelho, através das ofertas, através das contribuições, havia ali uma evidência da obra de Deus no coração daquelas pessoas. É interessante isso. E depois ele termina o verso 8, dizendo que ele tem saudade daqueles irmãos. É interessante como Paulo menciona isso. Paulo chama Deus por testemunha para mostrar que a saudade, a gratidão que ele tinha não era algo fingido, não era algo superficial, mas ele diz, eu tomo Deus por testemunha da saudade que eu sinto dos irmãos. É interessante que ele usa aqui também a expressão aqui, profundo afeto. Na Almeida Revista e Corrigida fala de entranhável, né? Porque os antigos entendiam que a sede das emoções, a sede das emoções humanas eram as entranhas.
E ele usa essa expressão para dizer do profundo afeto, o profundo sentimento que eu nutro por vocês. E por fim, meus irmãos, na parte 3, Paulo ora pela igreja de Filipos. E é interessante isso, eu quero observar que antes de ler os versículos, que Paulo tinha certeza de que eles eram de fato convertidos, como nós vimos no verso 6. Mas a certeza da obra de Deus na vida daquela igreja de Filipos, a certeza de que Deus havia de guardá-los, não impede o apóstolo Paulo de orar por eles. O que prova que soberania de Deus e responsabilidade humana andam juntos. Nós sabemos que Deus nos preserva, mas nós também oramos pela preservação, nós também oramos para que Deus atue guardando, protegendo e preservando. E aqui Paulo pede 3 coisas pela igreja. Em primeiro lugar, verso de número 9, Paulo vai pedir que o amor dessa igreja cresça mais e mais. Aqui Paulo ora para que a igreja tenha um crescimento no amor. É o que ele vai dizer no verso 9. Eu também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Que amor, irmão Isaac? O amor a Deus, o amor aos irmãos, o amor às pessoas de fora. Aqui a ideia de intensidade e também abrangência. A igreja deveria amar mais e mais à medida em que ela se torna mais parecida com Jesus Cristo. E esse amor, aqui nas palavras de um ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, deveria se espraiar mais e mais para atingir mais pessoas. Essa é a oração do apóstolo Paulo. E não apenas isso. No verso de número 9 ainda ele vai dizer, em conhecimento e toda a percepção. Paulo não apenas queria que a igreja tivesse mais amor, mas Paulo queria que esse amor fosse com discernimento, com sabedoria. Por quê? Porque esse tipo de amor, o amor que vem com discernimento e com sabedoria, que nos faz aprovar as coisas excelentes de Deus. Então Paulo pede que essa igreja cresça em amor, mas também cresça em discernimento, cresça em sabedoria, porque é o discernimento e a sabedoria que dão a direção correta do amor. E é por isso que ele ora que esse amor seja com discernimento e com sabedoria. E mais, Paulo também ora, verso de número 10, para que eles, os filipenses, sejam sinceros e indesculpáveis para o dia de Cristo. É o que vai dizer no verso 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Veja novamente aqui, irmãos, a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. No verso de número 6, Paulo diz que a obra que Deus começou naquela igreja, por ser uma obra de Deus, ela teria continuidade, o próprio Deus iria preservá-los. Porém, agora no verso de número 10, Paulo diz que ora para que essa igreja, chamada e preservada por Deus, seja sincera e inculpável para o dia de Cristo. Em primeiro lugar, aqui Paulo ora para que seja sincera, ou seja, pura, sem malícia, sem intenções erradas, para que a igreja tenha uma vida reta. E não apenas isso, ele vai orar para que a igreja seja inculpável. O que é isso, Isaac? Inculpável é aquele a quem não se pode atribuir escândalo, bom testemunho. Ele ora para que essa igreja seja inculpável, viva de maneira digna do Evangelho e dê bom testemunho. E por fim, ele vai orar aqui no verso de número 11, para que a igreja seja cheia de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que é esse fruto de justiça? São as virtudes cristãs, as boas obras. É o que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 em diante, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas também nós somos salvos para
as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ao cristão salvo, preservado, chamado, justificado por Deus, o Espírito que passa a fazer moradia em nós, ele produz fruto de justiça. E esse fruto de justiça, Paulo vai dizer, é para louvor e glória do próprio Deus. Ele ora para que a igreja seja cheia de fruto. Exatamente isso é o que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, quando diz que nós somos a luz do mundo, e que as pessoas deveriam ver as nossas boas obras e louvar e glorificar a Deus. É isso que Paulo está orando por essa igreja, para que eles que foram alcançados pelo Evangelho tenham uma vida cheia de bons frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus irmãos, eu quero partir aqui para breves aplicações deste texto. Eu preparei um sermão mais curto hoje, porque é o dia de ceia. Eu quero trazer 3 blocos aqui de aplicações. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. A primeira coisa que nós aprendemos neste texto é que Paulo nos ensina a interceder por nossos irmãos em Cristo. Percebam que Paulo escreve essa carta da prisão. Paulo estava preso em Roma. Paulo, em nenhum momento na carta, se vitimiza. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a carta aos Filipenses é a carta do apóstolo Paulo que transparece mais alegria. Ele diz que a igreja se alegrar, se regozijar, ele intercede pela igreja. Então, com o apóstolo Paulo nós aprendemos a interceder pelos irmãos, a orar por nossos irmãos em Cristo, a orar pelo progresso, pelo desenvolvimento espiritual da igreja. Paulo fez isso nessa carta. Embora estivesse preso, ele tinha um profundo interesse no crescimento espiritual da igreja. Em segundo lugar, Paulo aqui também nos ensina a sermos gratos pelas bênçãos recebidas através de outros. E é interessante isso aqui porque, às vezes, nós somos bons em dar, mas somos ruins em receber. Paulo aqui ele demonstra gratidão pela oferta, pela generosidade da igreja. Ele diz que a igreja estava cooperando com ele no Evangelho e ele fica feliz por isso. Nós devemos ser gratos pelas bênçãos recebidas através de outros. Em terceiro lugar, nós aprendemos com Paulo a vivermos contentes, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Paulo estava privado da sua liberdade. É bem verdade, como o pastor Rodrigo disse, a prisão em que Paulo se encontrava em Roma não é equiparada às nossas prisões de hoje. Ele estava preso em uma casa. Ele recebia as suas visitas, ele recebia o auxílio, mas ele estava evidentemente privado da sua liberdade. Todavia, ele estava contente, todavia ele se alegrava, todavia ele se regozijava. E aqui eu aprendo que a alegria do cristão, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ela é ultra circunstancial. Assim como a paz do cristão não depende das circunstâncias, a alegria do cristão também não depende das circunstâncias. Um dos textos que eu mais gosto no livro de Atos é Atos capítulo 13, verso 52, quando em meio a muita perseguição a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A alegria cristã é ultra circunstancial. Isso nós aprendemos com Paulo. Agora, o que nós aprendemos com os filipenses? Tirei 2 lições aqui que nós podemos extrair dessa igreja de Filipos. Em primeiro lugar, nós aprendemos com os filipenses que a fé salvadora, ela produz mudança de vida. Paulo aqui lembra da obra de Deus no meio deles. Lídia, quando recebe o Evangelho, ela imediatamente hospeda Paulo em sua casa e transforma a sua casa no primeiro ponto de pregação na cidade de Filipos. E a Bíblia vai nos mostrar a mudança que
o evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, causa naquela cidade. O carcereiro é convertido, a família do carcereiro é convertida, há uma mudança na qualidade de vida, inclusive o apóstolo Paulo apontando que a generosidade dessa igreja é uma das evidências dessa mudança causada pelo evangelho. Em segundo lugar, nós aprendemos com os filipenses que as pessoas que foram salvas, ou as que são alcançadas pelo evangelho, elas se tornam generosas. As pessoas alcançadas pelo evangelho, elas adquirem, hoje é uma palavra que está na moda, uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar o mundo. E essa forma de enxergar o mundo implica em reconhecer que não passamos de mordomos do Senhor. Nós não temos nada, nós somos mordomos, tudo é do Senhor, como diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E por fim, outros ensinamentos da carta, rápidos ensinamentos. Em primeiro lugar, o Deus que te salvou também te preserva. Essa é uma lição maravilhosa do verso 6. O Deus que nos chamou também nos preserva. Saber que eu não sou preservado pela minha performance é uma coisa libertadora. É o próprio Deus que iniciou a obra, que me preserva, que me guarda, que me protege e que vai me manter até o dia de Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja, essa é a nossa esperança. Também aprendemos na carta que a certeza da salvação não é algo superficial, mas ela depende de uma mudança de vida. Não é possível ter certeza da salvação sem aquilo que Paulo chama de fruto de justiça, pois a obra do Espírito Santo em nós produz necessariamente uma mudança. Nós vemos na carta que a obra não é perfeita e cabal, mas se inicia a partir daí algo, uma transformação paulatina na imagem de Jesus Cristo em nós. A salvação, ela não é algo superficial, e nós aqui não pregamos, ao falar que somos salvos pela graça, aquilo que Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata. Nós pregamos uma graça preciosa, como o apóstolo Paulo vai falar lá em Tito, que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurança e a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Portanto, a graça de Deus em nós, ela produz mudança de vida. E só podemos nos firmar na certeza da salvação quando essa mudança é perceptível em nós. Em terceiro lugar, a carta também nos ensina a doutrina da santificação progressiva e crescente, embora imperfeita. A santificação é uma obra progressiva na vida do cristão. E é isso que Paulo vai dizer ao orar pela igreja, vai deixar implícito ao orar pela igreja, no verso de número 9, rogando para que o amor da igreja cresça mais e mais, ou seja, progrida, cresça, prossiga. Embora não seja perfeita, a santificação progressiva e contínua deve acompanhar a vida de todo cristão saudável. Nós nunca chegaremos lá. Não poderemos chegar ao ponto de dizer que eu não preciso mais progredir no amor. Sempre vai haver espaço para progresso. Todavia, o Espírito Santo vai nos transformando à imagem de Cristo. E por fim, uma lição dessa carta, e eu encerro aqui, é a relação da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Ao passo que Deus nos preserva, Paulo também ora pela preservação. Deus inicia a obra, salvando, justificando e preserva até o dia de Cristo, mas nós também somos chamados e convocados a produzir frutos de justiça. Aqui há uma relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que toda boa teologia deve preservar. A soberania de Deus não é desculpa para o relaxamento espiritual, para uma vida indolente, para uma vida que não tenha
um foco na disciplina de progredir espiritualmente. Existe uma cooperação entre o Espírito Santo e aquilo que os puritanos, e o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 5, na mortificação da carne. Ao passo que Deus nos guarda e nos preserva, Ele também nos chama a fazer morrer a nossa velha natureza. E essa também é uma verdade maravilhosa desse texto. Irmãos, vamos orar. Vamos orar pedindo para que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações. E que tudo aquilo que está na carta aqui aos Filipenses, que foi objeto da exposição de hoje, a plena certeza de salvação, o fruto que essa salvação gera em nós, a responsabilidade que temos de uns para com os outros como corpo de Cristo, que tudo isso seja presente na nossa vida e que o Espírito Santo faça frutificar, como disse o apóstolo Paulo, mais e mais para a glória do Senhor. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra que nos diz, Senhor, que somos guardados e preservados por Ti. Tua palavra que nos mostra que a salvação é completamente uma obra Tua. É o Senhor que conheceu de antemão, como diz a Tua palavra, antes da fundação do mundo. É o Senhor que chama, que preserva, que santifica e justifica. Ao mesmo tempo, o Senhor nos chama a viver uma vida santa. Ao mesmo tempo, o Senhor nos chama a fazer morrer a nossa velha natureza. O Senhor nos chama a viver uma vida não voltada aos nossos próprios interesses, mas uma vida de oração, uma vida cujo objetivo maior é glorificar o Senhor. Que possamos, Senhor, embora de forma imperfeita, ser, Senhor, uma evidência da obra progressiva do Teu Espírito em nós, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Que possamos, como diz o apóstolo Paulo, ser inculpáveis, ter bom testemunho e sermos, Senhor, sim, sal da terra e luz do mundo para esta região, para esta comunidade, para esta cidade. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça a progredirmos mais e mais pela Tua graça e pelo Teu poder operando em nós. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.